Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Hoje o nosso tema será alimentação saudável e dietas restritivas. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a chefe e nutricionista Giovana Barros e também a gestora pública Cássia Fernanda da Silva. Olá, sejam bem-vindas à TV Câmara. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. É um prazer estar aqui. Sim, uma alegria. Bom, eu já começo aqui com uma pergunta para as duas. Hoje a gente está vendo uma crescente oferta de junk foods, que é um termo em inglês utilizado para nomear as comidas não saudáveis, mas, em contrapartida, também pessoas que têm buscado uma rotina mais saudável, uma dieta equilibrada, prática de exercícios físicos. Então, a minha pergunta é a seguinte: a gente está pendendo para um lado ou a gente está num meio termo? Como que a sociedade hoje, de um modo geral, está se comportando? Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, né? A internet fez com que a gente tivesse acesso à informação, à rotina de vida de pessoas que a gente admira. E isso faz mesmo com que a gente tenha uma crescente nesse mundo saudável. Mas a gente tem ainda, né, pelos veículos de comunicação em massa, essa oferta do junk food muito grande. Então, assim, a gente está caminhando, mas a gente tem um longo processo ainda. Tem uma questão também, né, Giovana, do ritmo de vida das pessoas. Então, você trabalha, estuda e ter uma alimentação saudável também exige um tempo de dedicação, de você preparar. Eu, por exemplo, que sou vegetariana, né? Então, preparar legumes, preparar grãos exige um tempo. Você precisa deixar de molho, cozinhar, cortar. Às vezes, você comprar um alimento pré-pronto no supermercado é muito mais fácil e prático, mas tem um custo na saúde. Então, por mais que tenham informações disponíveis, tem uma questão do custo desses alimentos e também o tempo de preparo. Giovana, você citou a respeito da internet. Você acha que isso tem feito com que as pessoas façam más escolhas? Porque a oferta é muito grande na internet, a facilidade também de pedir comida pelos aplicativos. Também. E a gente também tem uma manipulação da informação, né? Então, os veículos em massa, eles passam, né, uma ideia que realmente muitas vezes não é o que o alimento realmente tem para oferecer, né? Então, às vezes, confunde o consumidor. Então, a gente realmente precisa se aprofundar nesse conceito para que a população tenha um pouco mais de informação confiável. Eu acho que é isso que realmente falta. Bom, eu tenho dados aqui de uma pesquisa. No Brasil, o IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, em 2018 avaliou que 14% da população brasileira, que eram quase 30 milhões de pessoas, são adeptas ao vegetarianismo. Em 2021, o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, fez uma outra pesquisa indicando que 46% dos brasileiros já deixam de comer a carne por vontade própria, pelo menos uma vez por semana. A que vocês atribuem essa mudança de comportamento? O vegetarianismo e o veganismo, eles têm crescido, né? Por uma questão de opção de saúde, mas também por uma militância socioambiental, né? Então, eu sou vegetariana há 17 anos, mas quando eu optei foi por uma sensibilidade mesmo com a morte dos animais, quando eu estive na roça e tive contato mesmo, né? Você desliga um pouco da imagem da carne no açougue e você vai até o curral, você tem um contato com o animal. Mas há pouco tempo já tem sido associado com o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Então, os gases do efeito estufa, a maior parte deles no mundo são oriundos de combustíveis fósseis, mas no Brasil isso está atribuído a mudanças no uso da terra e que, né, a gente encontra isso no centro-oeste, na região norte do país, onde há um desmatamento para a substituição da vegetação nativa para a criação de gado e, posteriormente, a agropecuária, que está associado ao metano, que são os gases que o gado elimina, né, após a sua alimentação. Então, essa consciência socioambiental também
tem motivado as pessoas a optar pela dieta vegetariana e vegana. Além disso, tem muitos médicos que recomendam, né, para algumas doenças, quando a pessoa precisa reduzir o consumo de alimentos inflamatórios. Então, nem que seja uma opção para toda a vida, mas por um período se recomenda, faça uma adesão à alimentação vegana por uns 3 meses. E aí, quando a pessoa quebra esse tabu, ela fica um pouco mais flexível e se abre para outras opções de alimentação. Uhum. E a redução da proteína animal também tem uma questão física, né, Giovana? Exatamente. A gente vê na literatura que já há uma mudança de paladar em relação ao consumo de proteínas, né? Mas que realmente a maior mudança ainda continua sendo ideológica, por crença, né? Mas existem pessoas que têm maior dificuldade de digestão de proteínas. Então, isso realmente acontece. E também essa questão de reduzir a carne pelo menos uma vez por semana é fruto de um movimento, né? Isso, que é a segunda sem carne. Exatamente. Você tem acompanhado isso também? As pessoas têm optado uma vez na semana de reduzir a carne? Sim, tanto que no meu trabalho a gente introduziu sempre pratos vegetarianos, né? E a demanda, né, a procura realmente aumentou muito. Então, as pessoas estão, na verdade, abrindo um pouco a mente para que elas possam comer, porque antes elas acreditavam que se ela optasse por uma refeição vegetariana, ela não seria completa, né? E hoje em dia a gente já conseguiu modificar um pouco, através da informação, que isso não é verdade. Então, as pessoas, os clientes estão procurando muito mais essas opções, tanto em lanches quanto em refeições principais. Então, a gente vê, sim, essa mudança de consumo. Bom, agora eu queria, Cássia, que você explicasse para a gente a diferença entre veganismo e vegetarianismo e também se essa opção representa benefícios para a saúde ou riscos, como o déficit nutricional, como a Giovana estava falando. O vegetarianismo, existem vários tipos, mas em geral as pessoas que são vegetarianas optam por não comer carne. Então, seja carne de vaca, de frango, de peixe, né? Mas elas não comem, mas elas consomem mel, consomem leite, consomem ovos. Os veganos têm uma filosofia mais forte, uma carga ideológica bem maior, onde eles optam por não ter consumo de nada de origem animal, inclusive couro, né? Corante, gelatina, por exemplo, também eles não consomem. Alimentos que têm tutano, que tem um corante que vem oriundo de um inseto. Então, os veganos têm uma opção de não utilizar própolis, por exemplo, porque também vem da abelha ou mel, né? Mas, apesar dessas classificações que as pessoas optam e tal, todas as pessoas têm um comportamento livre, né? Então, você pode fazer uma opção de uma alimentação vegetariana e, em algum momento, se você sente vontade, você consome. Às vezes, quando você faz uma opção como eu, há muito tempo, é muito comum você estar num ambiente e as pessoas quererem te testar e falarem, mas se você é vegetariano, você não pode comer isso. Mas assim, não, eu posso comer o que eu quiser, entende? E você não precisa ter uma rigidez, né? Se limitar. Se limitar. Você faz uma opção de dieta. Se em algum momento você quiser mudar essa opção, é uma escolha sua. Não precisa ter um julgamento social em cima disso, né? Assim como a gente também não precisa fazer um julgamento social entre as pessoas que consomem carne, né? É uma opção individual de cada um. E essa restrição alimentar apresenta riscos para a saúde, Giovana? Então, na verdade, a gente tem que ter uma dieta variada, nutritiva, qualquer que seja a sua escolha, se você for vegetariano ou não, né? Então, a gente sempre tem que optar pelos alimentos mais saudáveis, pela variedade nutricional, e isso acontece em todos os casos. Então, a gente nunca deve, como ela falou, né, colocar pessoas em caixinhas, né? Se ele for vegetariano, ele vai ser desnutrido, ele vai ter deficiência. Não, a gente vai ter que ter um acompanhamento voltado àquele tipo de consumo para que a gente possa ofertar para esse paciente todos os nutrientes que ele precisa. Então, é um cuidado, assim como em todas as outras alimentações. Isso você me dá gancho para fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala em reduzir gorduras saturadas, reduzir o consumo de sal, açúcar, farinha branca, bebida alcoólica, refrigerante,
isso, obviamente, é uma escolha mais saudável para a saúde. Sim. Mas quando a gente fala numa dieta restrita em proteína animal, como veganismo, vegetarianismo, não necessariamente isso significa uma alimentação adequada e saudável. Sim. Né? Então, como que a gente pode pensar em um cardápio apropriado para as nossas necessidades e uma alimentação mais saudável? A gente tem que pensar nessa variedade, né, de produtos mais naturais. Então, a gente tem que consumir frutas, verduras, legumes, os grãos. Então, a gente realmente tem que ampliar o nosso método de preparo. A gente tem que abrir um pouco a nossa mentalidade em relação a isso. Como ela falou, realmente demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de organização, mas é tudo questão de rotina, de adaptação. Tudo que você ganha é infinitamente maior, né? Porque você tem saúde, você tem disposição. Então, assim, você pode gastar com alimentação, você pode gastar com remédio, você pode escolher a vida que você quer levar, né? Então, assim, a gente se alimenta por tudo, né? Pelas nossas escolhas em si. Então, é realmente uma questão de hábito, né? E aí, quando a gente se habitua a ter uma vida mais saudável, a gente vê que a gente encaixa todo esse planejamento na nossa vida e vai achando opções de compra, né, de restaurantes melhores que também se adequem à nossa escolha, de como preparar. Então, assim, é só uma questão da gente realmente aderir à informação, captar e fazer a mudança na nossa vida. E como que é no seu dia a dia, Cássia? Essa questão do preparo dos alimentos realmente demanda mais tempo, mais dedicação da sua parte? Como que você pensa no seu cardápio no dia a dia? Então, por exemplo, os grãos, né? Você precisa deixar de molho um grão de bico, uma lentilha por vários dias, né, Giovana, que é nutricionista? Isso. Para que ele saia a fermentação. Isso não aconteça dentro do meu corpo. Então, eu preciso ter essa disciplina, né? De chegar, essa semana eu vou fazer grão, acabou. Então, eu tenho que deixar de molho para daqui a uns 2 dias que eu vou prepará-lo, entende? O ideal que eu gosto de fazer é ralar. Então, por exemplo, eu vou ralar os vegetais. Então, eu ralo, deixo na geladeira para eu ir montando as minhas refeições ao longo da semana. Nem sempre isso é possível. Eu preciso comer no restaurante. Quando eu como no restaurante, eu perco o controle, por exemplo, de como foi lavado aqueles vegetais, né? Do que tem disponível para mim, se vai ter alguma coisa com carne ou não. Mas hoje, na minha rotina, que está bem atribulada, que eu trabalho e estudo, fica difícil. Então, eu fiz algumas opções de comprar legumes congelados, naturais e tal, mas é mais caro, entende? Mas é uma questão de prioridade, né? De onde você vai colocar o seu recurso. Afinal de contas, a expectativa de vida tem crescido e eu quero envelhecer com saúde. Então, é uma escolha também de onde a gente coloca o recurso. Né? E quando você precisa recorrer aos restaurantes, comer fora, você encontra facilmente opções vegetarianas? Como que é? Ao longo desse tempo, né, desses 17 anos, tem crescido as opções aqui no Vale. Em São Paulo, em grandes capitais, é mais fácil, né? Mas aqui na nossa região, a gente tem a Fazenda Nova Gokula, que é uma comunidade Hare Krishna. Então, existem vários Hare Krishnas na região. Então, tem restaurantes Hare Krishnas, tanto em Taubaté quanto em Pinda, em São José dos Campos, oferecendo alimentação vegetariana. E também aumentou no cardápio as opções vegetarianas, porque aumentou essa população na cidade. Então, hambúrguer. Hoje a gente tem uma hamburgueria em Taubaté que é vegana. E tem várias hamburguerias que oferecem opção de hambúrguer vegetariano e vegano. Então, tem crescido, sim, essa opção. Entendi. E você, Giovana, vê isso como possível, acessível a gente encontrar as comidas vegetarianas em restaurantes, comida pronta? Com certeza. Eu acho que a gente está, que nem eu falei, evoluindo, porque eu acho que antes o cardápio para vegetariano era muito empobrecido, né? Tinha uma quantidade muito grande de massas e risotos, como se a alimentação vegetariana fosse só isso. E ela realmente é extremamente mais abrangente. Então, eu acho, sim, que os restaurantes estão abrindo um pouco a mentalidade em relação a isso e oferecendo uma maior variedade de preparações, né? Mas, como ela mesma falou, eu tenho acompanhado aqui em Taubaté, realmente tem crescido, né? E aí tem ofertas mais interessantes. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo.
Na volta, nós vamos conversar de que forma a alimentação saudável pode ser instituída como uma política pública e ser introduzida aí no dia a dia, nos ensinamentos, nas escolas também. Não saia daí, já já nós voltamos com o Conexão Popular. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular. Hoje nós estamos conversando a respeito de alimentação saudável e também dietas restritivas. Estou aqui com as convidadas, a chefe e nutricionista Giovana Barros e também a gestora pública Cássia Fernanda da Silva. Como prometido, nesse segundo bloco eu queria já começar falando a respeito de políticas públicas. De que forma que a gente pode introduzir a alimentação saudável na sociedade? Então, nas escolas, em programas específicos de orientação. Então, hoje, nós não temos uma política pública específica para a formação de hábitos alimentares saudáveis. O que nós temos é a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que tem por objetivo fomentar hábitos alimentares saudáveis. No Brasil, 82% das crianças estão nas escolas públicas. Então, de fato, é uma grande oportunidade utilizar o PNAE, utilizar as escolas públicas para a formação de hábitos alimentares saudáveis. Como a Giovana é nutricionista, acho que ela pode falar um pouco mais sobre como se dá a formação de hábitos alimentares saudáveis. É muito mais fácil formar hábitos alimentares saudáveis nas crianças, do que transformar hábitos alimentares ruins, em hábitos alimentares saudáveis em adultos. Uhum. Exatamente. Quando criança, a gente tem a formação do nosso paladar, E aí depois é muito mais difícil fazer a conversão neste adulto, quando ele tem hábitos infantis de consumo, E a criança também, ela é multiplicadora de conhecimento. Então, se a gente conseguir embutir isso nas escolas, ela realmente vai replicar esse conhecimento para uma quantidade muito maior de pessoas, inclusive dentro da sua própria moradia, porque a gente vê o quanto uma criança modifica o cotidiano de uma residência, Então, a gente necessita que as escolas tenham uma política mais forte em relação à alimentação que é ofertada às crianças. E, Cássia, como você acha que a gente podia tratar dessa alimentação mais saudável dentro das escolas, nas cantinas, na merenda? Então, existem algumas iniciativas que a gente já sabe que dá certo, Então, por exemplo, as hortas escolares têm sido apontadas na literatura como uma ótima iniciativa para aumentar o envolvimento da criança com os alimentos in natura, frescos. Elas se abrem e elas começam a consumir mais alimentação escolar. A merenda escolar já preconiza a oferta de frutas e legumes no mínimo 3 vezes por semana. Então, as crianças, no Brasil, só 43% das crianças consomem alimentação escolar mais de 3 vezes por semana. Então, a gente ainda tem mais de 50% que nunca consome merenda escolar ou come até no máximo 2 vezes por semana. Por quê? Muitas vezes porque essas crianças não gostam do que é ofertado no cardápio e porque elas não têm o hábito de comer frutas e legumes. Então, as hortas têm sido uma iniciativa que tem dado certo. A regulamentação das cantinas escolares é fundamental porque quando tem cantina escolar na escola, diminui em 10% a probabilidade dessa criança consumir regularmente a alimentação escolar. Então, caso tenha cantina na escola, é fundamental que a oferta desses alimentos sejam alimentos saudáveis. Porque se você faz toda uma política de fomento à alimentação saudável na escola, mas você vende refrigerante e salgadinho chips, você perde toda a efetividade, toda a oportunidade de fazer a alteração desse hábito alimentar. Fica uma competitividade muito desleal, Até porque toda essa propaganda é gerada com personagens, Então, isso é muito mais atrativo para as crianças, além de realmente serem refeições que são mais palatáveis, E como a colega falou, é muito importante que a criança tenha essa comunicação. Quando ela prepara o que ela vai consumir,
quando ela tem envolvimento, seja nas hortas ou oficinas de preparo, a gente desperta a criança para ela ter esse entendimento, né? De acordo, obviamente, com a faixa etária dela, mas que ela tenha esse entendimento maior, porque ela faz parte deste meio. E esses alimentos, eles têm ingredientes, componentes que fazem com que a criança consuma ainda mais, né? Não só a criança, nós também, né? Sim. A gente vê exatamente isso. O quanto tem alteração cognitiva, comportamental. Então, uma série de restrições que a gente deveria realmente fazer para essa faixa etária. É muito importante. Agora, quando a gente fala de merenda escolar, se eu tenho um aluno que é vegano, vegetariano, intolerante à lactose, a glúten, que são as dietas restritivas, é possível a gente oferecer um cardápio específico para essa criança? Então, isso é uma luta, né? Já está na legislação nacional dietas restritivas como intolerância à lactose, crianças que têm pressão alta, elas já têm o direito a ter uma alimentação específica. Então, os pais dessas crianças informam para a direção da escola e a escola tem a obrigação de ofertar uma alimentação específica. No entanto, as crianças vegetarianas e veganas, elas, nesse momento, estão ganhando esse direito. Então, tanto aqui em Taubaté já tem um projeto de lei tramitando na Casa Legislativa, quanto em outras cidades no Brasil, como em Florianópolis e no estado de Santa Catarina, já tem legislação garantindo o direito das crianças vegetarianas e veganas a terem acesso à alimentação saudável na escola. E é muito importante destacar que a opção do vegetarianismo e do veganismo é uma escolha, inclusive ela pode ser religiosa. Então, ela não pode ser tratada como uma doença. Então, existem algumas, existe alguma resistência dos profissionais, inclusive da nutrição, em preparar a alimentação escolar vegana e vegetariana, porque há um entendimento que essas crianças vão ficar com déficit de nutrientes, né? É mais desafiador, sim, fazer o cardápio, mas essas crianças têm esse direito. Inclusive, pode ser uma opção religiosa e a gente não tem que fazer uma exigência de laudo médico. Então, a legislação que tramita na casa proíbe a exigência de laudo médico e é a discussão que está agora em pauta, né? Que as crianças tenham esse acesso sem que tenham que apresentar um laudo médico ou uma justificativa, que possa gerar qualquer constrangimento ou bullying dentro da escola. Agora vamos falar um pouquinho sobre reposição de nutrientes, Giovana. Como que deve ser feito? A gente consegue essa compensação dentro da própria alimentação ou a gente precisa suplementar de alguma outra forma? O vegetarianismo, ele permite uma amplitude muito grande da alimentação, com frutas, verduras, legumes, grãos. Então, a gente tem uma variedade de nutrientes muito grande e muito rica, né? A gente tem que, como todas as outras dietas, fazer mesmo os exames laboratoriais para que a gente tenha acesso aos níveis séricos e aí a gente entenda se há ou não a necessidade de suplementar. Geralmente é vitamina B12, mas não é em todos os casos. No caso das pessoas veganas, vegetarianas, é muito comum a gente ouvir dizer que existe um déficit de ferro. Uhum. Isso realmente acontece? E aí a necessidade de ter um acompanhamento de um profissional durante essa escolha? Isso, a gente precisa realmente ter um acompanhamento para que a gente possa ofertar essa maior demanda, essa variedade, instruir o paciente sobre os métodos de preparo, né? Porque existe a biodisponibilidade de cada nutriente e se a gente não souber a técnica adequada, como ela explicou, por exemplo, sobre os grãos, né? Se a gente não deixar de molho, tem uma grande quantidade de antinutrientes, a gente não faz a absorção correta do que tem ali, nem do que a gente consome junto. O que é mais interessante consumir cada alimento com o que vai aumentar essa disponibilidade. Então, assim, existe todo um conceito que a gente explica para o paciente para que a gente possa, então, ter uma melhor adesão a essa prática. Cássia, você faz esse acompanhamento nutricional? Olha, ao longo dos 17 anos, quando eu me tornei vegetariana, no começo a minha mãe surtou, né? E falou, não, vamos lá. Então, eu comecei a fazer, passei em vários médicos, passei em nutricionista
e eu não tive, né, falta de nutrientes. Isso aconteceu recentemente. Eu acredito que tem a ver também com o ritmo de vida e com o estresse da vida adulta, excesso de responsabilidade e alimentação, né, ruim. Mas ao longo desse tempo eu só fiz complementação uma vez, que eu tive falta de B12, de ferro nem aconteceu, sabe? Anemia nunca aconteceu. Mas eu como, né, lentilha sempre, vegetais, eu como todos os tipos de vegetais. Eu tenho esse cuidado. Exige, né, isso. Se você opta por não comer e não quer comer nenhum vegetal, provavelmente você vai ter alguns problemas. E, Giovana, como que tem sido a procura por alimentos diferenciados no restaurante? Então, aí a gente falando também de pessoas intolerantes à lactose, a glúten, veganos, vegetarianos, você tem notado esse aumento de procura? Aumentou muito. A gente consegue perceber o quanto essa demanda aumentou. Então, assim, muitas pessoas que têm intolerância à lactose, os celíacos, então tem que ter um cuidado todo especial, porque realmente não pode haver nenhum tipo de contaminação cruzada, os vegetarianos, então as demandas aumentaram sim. E aí, como que é o preparo desse alimento no restaurante? Porque se a gente está falando de uma questão de saúde, precisa ter muito cuidado, ser feito de uma maneira muito responsável, né? Sim, precisa. E aí, a responsabilidade tanto do consumidor quanto também de quem prepara. O consumidor, por exemplo, quando ele é celíaco, ele deve notificar ao atendimento que ele não pode nem com traços, né? Porque ele realmente não pode, porque não pode ter nem contaminação cruzada. Então, a gente tem que ser muito responsável em tudo que a gente prepara para que aquele alimento seja confiável nutricionalmente, para que a pessoa possa ter certeza do que foi embutido naquele preparo. Porque tem muita coisa que o alimento contém e a gente não vê, como ela mesma disse. Como é um alimento que uma alimentação vegetariana, por exemplo, que ela consome muito mais verduras e legumes, o cuidado de higienização, né, aí a gente tem que ter muito maior, para todo mundo, obviamente. Mas como a demanda, né, desse consumo é maior, a gente tem que ter mais cuidado. O que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada é porque a gente não pode utilizar nenhum tipo de utensílio. Por exemplo, se a pessoa é celíaca, eu não posso nem utilizar o mesmo forno, a mesma assadeira, a mesma panela, porque ali ela vai conter traços de glúten. E isso também faz mal a quem consome. Então, quando existe uma diferença da restrição de glúten para quem está fazendo uma dieta, né? E de quem é celíaco. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, entendimento sobre isso, para que a gente possa ofertar alimentos seguros. E agora, com relação ao valor desses alimentos, a gente tem o hábito, né, de acreditar que é uma alimentação mais cara. Aí a Cássia vai compartilhar com a gente também essa experiência que ela tem no mercado, comprando em restaurante, mas é mesmo uma alimentação que gera um custo maior? Olha, como gestora, né, do meu negócio, eu tento ao máximo ofertar alimentos que sejam de inclusão no dia a dia do meu consumidor, né? O meu cardápio, ele é uma comida de dia a dia. E aí, se eu quero habituar a população a ter hábitos saudáveis, a minha premissa é que ela possa ser de oferta diária. E para isso, realmente existe um estudo, um preparo muito maior, porque eu tenho que buscar esses fornecedores, né? Se a gente for pegar na raiz, assim, de produtos como um xilitol, que é um adoçante natural, que é 1000 vezes mais caro que um açúcar, né? De farinhas, por exemplo, de castanhas, de amêndoas, que é muito mais caro que a farinha de trigo. Então, realmente, existe todo um cuidado em fazer a mescla desses ingredientes para que a gente possa ofertar uma alimentação possível, né? A gente não vive só de castanha, a gente não vive só de xilitol, existe uma gama de verduras, legumes que são realmente mais em conta. Em contraproposta, o preparo ele é mais trabalhoso, ele demanda mais tempo do funcionário, então isso também é mais difícil. Mas é a nossa parte gerir tudo isso para ofertar o que a gente quer, que é saúde. E você, Cássia, como que é a sua experiência? Você acha que esses produtos são mais caros? Então, depende, né? Se você for consumir
produtos in natura, você pode ir na feira, se organizar para ir na feira e fazer uma compra mais acessível e ter acesso a alimentos de mais qualidade, né? Você pode conhecer os produtores que produzem seu alimento. Isso tudo faz com que você tenha acesso a alimentos de qualidade com preço menor. Se você quiser comprar alimentos pré-preparados, são mais caros. Se você quiser consumir um quibe vegetariano, é mais caro do que um quibe tradicional. Se você quiser consumir hambúrguer vegetariano, se você quiser consumir linguiça vegetariana, vou falar a marca, mas ela é mais cara, bem mais cara, do que uma tradicional. Eu acredito que isso vai diminuir ao longo do tempo, mas produtos processados, normalmente, né, com algum tipo de processamento, são mais caros. Mas se você for fazer uma alimentação com alimentos frescos, mais simples, daí você consegue se alimentar bem. Porque a carne tem um preço elevado, né? Se você for substituir a carne pelo cogumelo, por exemplo, que também é bem caro, mas é equivalente, entende? E você come e tá tudo bem, entendeu? O que fica mais caro mesmo é se você for comprar gergelim, linhaça, né? São coisas mais caras. Se você for vegano, se for comprar leite de amêndoas, né? Esse tipo de alimento é mais caro, mas você também pode produzir na sua casa para reduzir o custo, né? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a presença, a participação de vocês e espero que voltem aqui para uma outra oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Paula. Bom, esse foi o nosso Conexão Popular de hoje. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Até breve.